Olá, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. E hoje estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo da revista Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas com o profeta Obadias. O profeta Obadias é um profeta muito pouco utilizado nos nossos púlpitos, né? Muito pouco abordado, né? Muito pouco estudado. Mas se eu pudesse resumir a mensagem que a gente possa extrair do livro de Obadias, seria justamente um convite à fraternidade. E como a gente está no mês de maio, que é o mês da família, digamos assim que foi um estudo que veio bem a calhar, porque estamos falando de algo que se gerou a partir da briga de dois irmãos. Bom, antes da gente entrar no nosso estudo, eu quero avisar para você que se você não tem essa revista aqui, né, física, você tem um link aí embaixo que você pode clicar e baixar a revista em PDF. E uma outra novidade também, tem um link aí embaixo de um formulário. Então, depois que você assistiu a aula, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, qualquer colocação a que você queira fazer, você preenche esse formulário, aperta o botão enviar, porque eu vou estar selecionando essas perguntas para que no próximo vídeo que a gente for gravar, a gente possa responder a essas perguntas. E quem sabe a sua pergunta pode estar lá. Então, clica lá. Se você tiver alguma pergunta, é só me enviar que a gente seleciona e ela pode estar no próximo vídeo. Beleza? Então agora vamos ao nosso estudo sobre Obadias. Da mesma forma que os seus dois colegas Naum e Jonas, o profeta Obadias ele também não escreve diretamente ao povo de Deus. Ele não escreve ao povo de Israel, porque na verdade Israel já foi aniquilado pela Assíria já há bastante tempo, e nem ao reino de Judá, que aí está... na verdade são momentos seguintes ao desterro que o povo de Judá sofre, né, sendo então exilado lá para Babilônia. A profecia de Obadias ela é direcionada para os edomitas, ou seja, para o povo de Edom. Engraçado que o povo de Edom deveria ser uma nação irmã e amiga. Mas durante a história do povo de Deus, o relacionamento entre essas duas nações foi muito complicado. Porque os edomitas são descendentes de Esaú. Se você for lembrar de Esaú, Esaú é irmão de Jacó. E Jacó, que teve o seu nome depois mudado para Israel, é o grande patriarca, né, o pai dos 12 filhos que vão dar a origem às 12 nações que compuseram o reino de Israel e depois o reino dividido de Israel e de Judá, porque Judá, inclusive, era também um dos filhos de Jacó. Então, assim, mas vamos ali para o nosso momento Senta que lá vem a história para a gente poder entender direitinho o que aconteceu e qual foi o relacionamento ao longo do tempo dessas duas nações. Senta que lá vem a história. Precisa relembrar um pouquinho da história dos patriarcas do povo de Deus. Abraão foi um homem que Deus chamou para si, para que dele fosse formado um povo, que ele pudesse chamar um povo seu, né? Abraão, ele já com idade avançada, ele tem um filho. Esse filho ele dá o nome de Isaque, que é o filho da promessa. Isaque, ele tem dois filhos com Rebeca, o mais velho Esaú e o mais novo Jacó. Essa história está lá em Gênesis, no capítulo 25. Bom, essa é a ordem. Eles são dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Só que Esaú ele vende o direito da primogenitura a Jacó
por uma bagatela, né? Por um prato de ensopado que Jacó faz. Né? Esse registro, né, fica ali no versículo 29 do capítulo 25 de Gênesis. Né? Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Edom significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. Olha que cara dramático, né? De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú com um pão ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Bom, alguns anos após isso, né, Isaac, já velho, ele resolve chamar os seus filhos para que ele pudesse então dar a bênção, né, final de sua vida para os seus filhos. E aí Jacó ele faz uma armação com Rebeca, né, sua mãe, e ele coloca pelos de animais sobre o seu braço para que ele parecesse com Esaú, né? Porque o nome Esaú significa peludo, né? Porque Esaú, quando ele nasceu, ele era bastante peludinho. E aí então, Isaac, que já estava cego, ele apalpa assim o braço de Isaac e vê que era um braço assim meio peludo, e aí acha que é Esaú e dá a bênção da primogenitura a Jacó ao invés de Esaú. Na verdade, se a gente for pensar bem, Isaac ele foi enganado, mas o direito de primogenitura não era mais de Esaú, e sim de Jacó. Né? Então esse acordo que houve, né, essa armação que houve de Rebeca e Jacó foi para que pudesse ser garantido aquilo que Esaú fez, que foi desprezar a sua primogenitura. Bom, isso aí foi um trauma entre os dois irmãos, né? Mas diz lá em Gênesis, se não me engano, 33, em que há uma reaproximação dos dois irmãos. Mas é uma reaproximação assim meio mais ou menos, né? Porque eles vão lá, se abraçam, choram bastante, mas vai cada um viver a sua vida bem distante um do outro, né? Assim, tipo, gosto muito de você, mas desde que você more bastante longe de mim, né? Bom, e aí fica a história dessa forma. Vocês lembram que numa dessas recapitulações que nós fizemos da história, a gente falou que houve um momento em que Jacó desceu para o Egito e ali ele se estabeleceu, formou uma grande nação ali no Egito, e nos últimos 40 anos que eles viveram ali no Egito, eles foram tratados como escravos? Pois bem, eles foram tratados como escravo, e aí Deus levantou Moisés para que pudesse libertar o povo de Israel. Né? O povo de Israel é o povo descendente de Jacó, né? Que Jacó que teve seu nome mudado para Israel. Então Deus levantou Moisés para poder libertar o povo do Egito, para que eles pudessem caminhar para a terra prometida. E aí chega o momento em que, para entrar na terra prometida, o povo de Israel precisava passar pela rua principal, digamos assim, pela Avenida Brasil da nação de Edom, e recebe um verdadeiro não. Os edomitas não permitem que o povo de Israel passasse no meio do povoado deles. Né? Isso fica registrado ali em Números, no capítulo 20, a partir do versículo 18, que diz assim: mas Edom respondeu: vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com a espada. 19. E os israelitas disseram: iremos pela estrada principal. Se nós e nossos rebanhos bebermos água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Mas Edom insistiu: vocês não poderão atravessar.
Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso, visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território e Israel desviou-se dele. Então, assim, você vê que no comecinho da história do povo de Israel, né, na sua formação enquanto nação, na entrada na Terra Prometida, eles encontraram uma oposição justamente dos edomitas, né, dos descendentes de Esaú, uma nação que era irmã, que talvez, assim, vamos imaginar, né, se tudo realmente tivesse ficado bem entre Esaú e Jacó, eles vendo, né, a nação irmã chegando, eles imaginam que receberia de braços abertos, né, poxa, que bom, vocês saíram do Egito, né? Vamos aqui então agora viver juntos? Só que não foi nada disso que aconteceu. Pelo contrário, o povo de Israel encontrou bastante resistência. Bom, passou-se então esse tempo, o povo de Deus tomou posse da Terra Prometida, houve o tempo dos juízes, e aí temos Saul, primeiro rei de Israel. E o que acontece? Né? Saul faz guerra e guerra contra Edom. Isso fica registrado ali em 1 Samuel, no capítulo 14, versos 47. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, Moabitas, Amonitas, Edomitas, olha Edom aí, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Ou seja, Saul, que foi o primeiro rei de Israel, foi lá e guerreou contra os edomitas. Davi também, por sua vez, guerreou também contra os edomitas. Esse registro fica ali no segundo livro de Samuel, capítulo 8, versos 13 e 14. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi aonde quer que ele fosse. Ou seja, a gente percebe aqui que Davi, durante o seu reinado, dominou a Edom. Edom foi anexado ao próprio reino de Israel. Salomão, que foi o último rei da monarquia unificada de Israel, ele já começou a perder o controle sobre os territórios de Edom, né? Porque Salomão começa a se desviar, ele começa a se voltar a outros deuses devido aos casamentos que ele realizou com mulheres de outras nações para poder criar, formar alianças com essas outras nações. Deus não fica satisfeito com isso, e aí acontece que Salomão começa a perder alguns territórios, inclusive Edom. Isso está registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versos 14. Vamos ler. Então, o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linha real de Edom, né? Hadade e um outro rei são dois grandes inimigos que Salomão tem que enfrentar durante o seu reinado, né? E Edom, ele só vai conseguir a sua independência quando Jeorão, que está reinando sobre Judá, né? Agora já numa época, né, de reino dividido, Israel agora é só o reino do norte e Judá é o reino do sul. E é Judá que faz fronteira com a nação de Edom, né? E então, na época que Jeorão ele está reinando sobre Judá, é que Edom consegue a sua independência. Isso fica registrado no segundo livro de Reis, capítulo 8, versos de 20 até o 22. Nos dias de Jeorão, os edomitas rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso Jeorão foi a sair com todos os seus carros de guerra. Lá os edomitas cercaram a ele e ao chefe dos seus carros de guerra, mas ele os atacou de noite e rompeu o cerco inimigo, e seu exército conseguiu fugir para casa. E até hoje Edom continua independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbna também se tornou independente. Então, assim, se não bastasse todo esse histórico de guerras que acontecem entre essas duas nações, né?
começado ali da discussão e do rompimento de relação de dois irmãos, ou a gente poderia até dizer, né, de um reatar, muito entre aspas, porque na verdade não houve uma efetiva reconciliação, né? E aí depois, né, quando esses dois homens viraram, na verdade, duas grandes nações, esse é o histórico, né? Quando a Babilônia invade Judá, na primeira vez que ela invade Judá, assim, vamos lembrar então aqui direitinho, né? Há uma primeira invasão da Babilônia que acontece durante o reinado do rei Joaquim, né? Em que ela faz aquele cerco e leva, se eu não me engano, são 10 mil da corte e 7 mil dos exércitos, né? Do exército de Judá. Depois, então, lá quando é Zedequias, o rei de Judá, ele, na verdade, faz uma nova revolta contra a Babilônia e a Babilônia entra, e nesse momento que a Babilônia entra, ela arrasa com tudo, né? Ela destrói a cidade, destrói o templo. Isso está lá registrado no capítulo 24 do livro de 2 Reis, né? E aí a gente até tem assim um detalhamento sobre como é que se finalizou toda essa campanha militar da Babilônia em relação a Judá no capítulo 25. Vou ler aqui dos versos 8 até o 11. Assim, no 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém e levou para o exílio o povo que sobrou da cidade e os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. E Obadias, que é o nosso profeta de hoje, ele vai dizer que justamente nesse momento, né, que foi os últimos momentos de vida do reino de Judá, Edom agiu contra Judá, facilitando ali, sendo um agente que ajudou essa dominação da Babilônia, como a gente vê ali nos versos de 11 a 14 de Obadias. Obadias só tem um capítulo, né? Ele é um livro muito pequenininho. E aí, dos versos de 11 a 14, Obadias vai falar da participação que Edom teve nessa destruição da cidade de Jerusalém. Diz assim: no dia em que você ficou perto, enquanto os estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiam escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Então observa aí, né, que o povo de Edom foi um povo muito mau, né? Judá já estava completamente dominada pelos babilônios e mesmo assim Edom fez o que pôde fazer para prejudicar ainda mais o povo de Judá, a ponto de que aqueles que sobreviveram ao cerco dos babilônios foram capturados pelos edomitas e foram entregues aos babilônios. Ou seja, Edom, que é uma nação irmã, deveria fazer o quê? Né? Acolher os judaítas, né? Os judaítas que conseguiram fugir, eles deveriam ter acolhido, protegido, mas não, eles pegaram esses caras, mataram alguns e ainda entregaram outros tantos para a Babilônia para que eles fossem levados então no cativeiro.
E não é apenas o nosso profeta de hoje, não é apenas Obadias que vai denunciar essa relação de Edom em relação a Judá. Amós também, no capítulo 1, versículo 11, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anunarei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. A gente sabe que Amós está em outro tempo do que Obadias. Então você percebe que esse comportamento já era observado em outras épocas em relação a Edom. Mas, na verdade, isso aí a gente até já viu quando a gente recordou da história, né? Mas o rancor de Judá, também permaneceu em relação aos edomitas. Olha só o absurdo que o salmista escreve, né? A expressão do desejo que o salmista tem para com os edomitas. Isso está registrado lá no Salmo 137, que a partir do versículo 7, o salmista fala o seguinte: lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces, ó cidade da Babilônia destinada à destruição. Feliz é aquele que retribuir o mal que você nos fez. Feliz é aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha, né? Você percebe que toda essa relação que se originou no rompimento e na briga de dois irmãos foi assim numa espiral ascendente de ódio, de guerra, de raiva, de rancor, de ranço, de tudo de ruim. Dois irmãos. Por isso que eu digo que Obadias é um convite à fraternidade, porque imagina como poderia ser diferente a história tanto de Edom como de Israel e também agora do reino de Judá, que foi parte, né, do reino unificado de Israel. Como poderia ser diferente a história dessas nações se houvesse a reconciliação verdadeira entre Esaú e Jacó, ou seja, entre Edom e Israel? Esse ódio é de uma nação em relação à outra. Assim, eu acho que eu já dei vários exemplos aqui, mas vou até trazer um exemplo de um outro profeta, que é Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 35, de versos 2 a 7, ele diz assim: filho do homem, vire o seu rosto contra o Monte Seir. E aí aqui um parênteses. O Monte Seir é o monte que fazia a fronteira sul-leste de Judá e Edom. Né? A gente sabe que Edom está mais ao sul, né? Ao sul e ao sul e ao leste, né? E aqui você tem o Monte Seir. O Monte Seir é justamente o monte que faz a fronteira entre Judá e Edom. Vamos voltar aqui à leitura. Filho do homem, vira o seu rosto contra o Monte Seir e profetize contra ele e diga: assim diz o soberano Senhor, estou contra você, Monte Seir, e estenderei o meu braço contra você e farei de você um deserto arrasado. Transformarei as suas cidades em ruínas e você ficará arrasado. Então você saberá que eu sou o Senhor. Muita atenção agora no versículo 5. Visto que você guardou uma velha hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora em que o castigo deles chegou. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que entregarei você ao espírito sanguinário, e esse o perseguirá, uma vez que você não detestou o espírito sanguinário o perseguirá. Farei do Monte Seir um deserto arrasado, e dele eliminarei todo o que vem e todo o que vai. Então observe aí a maneira, né, por que Deus ele vai, então, através do profeta Ezequiel, manifestar que a sua justiça também iria contra
o povo de Edom? Vamos lembrar que Ezequiel ele é contemporâneo de Obadias, né? Ezequiel, inclusive, ele chegou a ser um dos exilados, juntamente com o profeta Daniel, né? A gente está falando aí de 3 profetas que são contemporâneos: Daniel, Ezequiel e Obadias, né? E Ezequiel também registra uma profecia contra Edom, e com essa observação: visto que você guardou uma velha hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça. Que hora da desgraça é essa? Justamente o cerco babilônico sobre a cidade de Jerusalém. Triste, né? Gente, olha, se a gente for imaginar, né? Eram 2 irmãos, e olha tudo que surgiu a partir do relacionamento quebrado entre 2 irmãos. Como nós estamos falando de um profeta, é claro que a gente vai ter que abordar aqui quais são as denúncias, né? Um profeta, ele sempre realiza denúncias, ele sempre denuncia quais são os pecados do povo que ele dirige a sua palavra, né? A palavra de Deus através dele. E o primeiro pecado do povo de Edom é a arrogância. Isso me faz lembrar um Provérbios, que é Provérbios 16, versículo 18, que diz o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Né? A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E foi justamente isso que aconteceu com o povo de Edom. Edom era arrogante, porque ele tinha uma excelente posição geográfica. A gente viu lá na profecia de Ezequiel, né, que era uma profecia contra o Monte Seir. A região de Edom era toda uma região montanhosa, e por ser uma região montanhosa, né, qualquer povo inimigo que viesse contra Edom ficava numa posição muito desvantajosa, né, que ficava uma negativa, eles tinham que subir. Então era muito fácil para Edom, que ficava em cima, atacar de cima aqueles que queriam tomar a cidade de Edom. Eles se achavam intransponíveis. Isso fica registrado no versículo 3 de Obadias. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói a sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Viu a arrogância que Edom? Quem é que pode me derrubar? Quem é que pode me derrubar? Quem é que pode invadir Edom? Só que essa arrogância só levou Edom para um lugar, que é ter sido a nação menor entre todas as nações e a mais desprezada. É o que diz o versículo 2. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações e você será completamente desprezado. E a segunda grande denúncia de Edom reside justamente no seu perfil violento. Eles eram homens muito sábios, mas utilizaram a sua sabedoria de uma maneira completamente errada. Versículos 8 a 10 diz o seguinte: naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados. Vocês serão eliminados, todos os homens dos montes de Esaú, por causa da violenta matança que você faz contra seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Né? A inteligência, a coragem de Edom foi utilizada não para a promoção do bem, mas para a promoção do mal. Na verdade, o grande escândalo que fica de Obadias está justamente na total e completamente falta de solidariedade, de fraternidade entre essas duas nações, né? O histórico tão triste, tão pesado, tão doloroso, nunca houve um gesto de empatia de uma nação em relação à outra. Pelo contrário, foram momentos assim que uma, quando estava um pouco melhor do que a outra, não se furtou
em fazer disso uma oportunidade para poder oprimir a nação irmã. Uma história realmente muito, muito, muito triste. E no último ponto que a gente vai tratar a partir do livro de Obadias é a respeito da expectativa da justiça divina. A gente percebe que tanto do lado dos edomitas como do lado do povo de Israel, seja de Israel, Judá, mas no caso, né, específico que a gente está tratando hoje é apenas os judaítas, foi a incapacidade que eles tiveram de superar, de perdoar os erros, né, gerando esse círculo vicioso existe o círculo virtuoso, né? Eles geraram um círculo vicioso de ódio e de violência. Mas a gente percebe também uma outra coisa, que Deus ele se mantém fiel ao seu povo, ele não muda de lado, né? Então por isso que a gente vê que no versículo 18 do livro de Obadias, você tem aí a casa de Jacó e a casa de José aniquilando a casa de Esaú. Né? Versículo 18 diz o seguinte: a descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama, e a descendência de Esaú será palha. Eles a incendiarão e a consumirão, e não haverá sobreviventes. Né? Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. A casa de Jacó é um apontamento, ela representa as tribos, que eram as tribos de Judá. E a casa de José é uma representação daquilo que foi um dia o reino de Israel. Né? Então, assim, esses dois reinos um dia iriam, né, ser um fogo, um outro a chama, e Esaú seria a palha. Ou seja, os dois iam simplesmente aniquilar o povo de Edom. E, de fato, no ano 450 a.C. ainda, simplesmente Edom sai, ele desaparece de todos os registros históricos. Simplesmente assim, não se sabe direito o que acontece com Edom, mas Edom é aniquilado, simplesmente porque ele sai total e completamente. Lá no ano 37 a.C. até o ano 4 depois de Cristo, a gente está aqui já falando da época de Jesus, né? E aí você tem Herodes o Grande dando um nome. Herodes o Grande, ele pega aquela região que antigamente era conhecida por Edom e dá o nome de Idumeia. Viram os idumeus. Mas os idumeus, eles não necessariamente são os edomitas, né? Porque ele simplesmente acontece assim esse vácuo na história. Simplesmente Edom sai total e completamente dos registros, né? Essa profecia que se dá aqui em Obadias, ela é realizada e realmente Edom some completamente. Mas olha, não é porque Deus é fiel ao seu povo que ele não vai deixar de aplicar a justiça a seu povo também. E é dessa forma a gente observa ali no versículo 16 que diz o seguinte: assim como vocês beberam do meu castigo no meu Monte Santo, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Quem é que bebeu, como diz aqui a expressão, que bebeu do meu castigo no meu Monte Santo? O povo de Judá. Né? O povo de Judá é que existia, né? Jerusalém, ela também é uma área montanhosa, né? Ela fica também sobre uma montanha. Esse é o Monte Santo de Deus. E Jerusalém bebeu o castigo do Senhor, né? E aí então também as outras nações também receberam a justiça. Ou seja, a justiça de Deus, ela alcança a todos. Ela alcança os seus, ela alcança a todos, né? E isso nós sabemos na palavra de Deus, naquilo que a gente tem do Apocalipse, que serão julgados todos, grandes e pequenos, diante do grande trono branco, né? Porque Deus, ele é Senhor, ele é soberano, e ele vai aplicar a sua justiça aos seus e àqueles que também o rejeitam.
É claro que aos seus nós teremos um grande advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, em que, apesar do nosso veredito ser de culpados, de devedores, nós temos o nosso escrito de dívida encravado naquela cruz do Calvário, como diz a palavra de Deus, né? E assim nós temos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo conquistados na cruz do Calvário, a possibilidade de realizar uma reconciliação com o nosso Deus. Finalmente, a minha última palavra aqui é para que você pense. Estamos no mês da família, né? Mês de maio. E muitas vezes a gente observa mensagens que falam sobre casal, relacionamento de pais e filhos. Mas hoje a mensagem ela vai se ater a uma área, que é o relacionamento entre irmãos. À medida que o tempo vai passando, a gente percebe que irmãos muitas vezes vão se afastando. A vida faz isso. Mas como está a sua história com os seus irmãos? Você que tem o privilégio de ter irmãos, né? Teve o privilégio de ter irmãos. Eu, por exemplo, tenho 2, né? Como está o seu relacionamento com ele? Alguns irmãos que brigaram por algum momento, enquanto ainda viviam juntos, debaixo de uma mesma casa, ou depois de um tempo já casados, eles venham a brigar e não refazem os seus laços, né? O que serão desses primos? Qual será o caminho que seguirão essas famílias? Olha que terrível que foi a história toda que foi gerada a partir da briga e da pseudo-reconciliação desses 2 irmãos, que na verdade não houve reconciliação nenhuma. Houve ali um abraço, um choro, um momento de emoção, mas cada um viveu para o seu lado e nunca mais se viram. Foi uma falsa reconciliação. Outra coisa também que a gente pode considerar aqui é que Deus em Cristo Jesus nos fez uma grande família. E nós somos irmãos. E como tem sido a nossa relação uns com os outros, enquanto irmãos, né? É claro que a nossa relação como irmãos em Cristo Jesus só terá relevância se também dermos bom testemunho na relação que temos com os nossos irmãos de sangue. E, finalmente, acho que para poder fechar essa lição, né, do dia de hoje, eu gostaria de deixar com vocês o texto de Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 12 até o 15, que diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Meu caro, com essa palavra eu me despeço. Que Deus te abençoe. Um abração e até mais.